Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um assunto da atualidade para o debate, para o aprofundamento com a presença de convidados, de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. O ataque em uma boate LGBT nos Estados Unidos no último final de semana, que deixou mais de 50 mortos, novamente levantou uma questão bastante debatida: o nível de periculosidade da liberação ao acesso à compra de armas. O país, inclusive, está revendo a sua Constituição, já que lá as pessoas podem adquirir armas e munições até mesmo nos supermercados. E no Brasil, como funciona isso? O teorema de hoje pergunta: até que ponto o cidadão comum ter posse de arma é sinônimo de segurança? Essa então é a nossa questão de hoje. Para debater o assunto, nós contamos com a presença do professor Edson Marques, que é o coordenador do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, do estudante acadêmico de Direito, o Renan Reis da Costa, sejam bem-vindos, e do Michael Moreira, que é integrante do movimento e da ONG LGBT. Sejam bem-vindos. A nossa temática, a partir do episódio que aconteceu em Orlando, Estados Unidos, que alguém super armado entrou numa boate e matou mais de 50 pessoas por aí, deixou outros tantos feridos. Pensamos em debater até onde estar armado significa segurança, porque no Brasil constantemente nós temos essa discussão. Há uma legislação que limita muito mais, depois podemos comentar. Nos Estados Unidos, além da legislação permitir a compra praticamente livre de armas, há uma cultura também diferenciada, E essa discussão está no cotidiano, Estar armado realmente nos deixa mais seguros. Ao mesmo tempo, alguém que tem acesso a armas pode causar tragédias por puro preconceito, como foi o caso dessa recentemente ocorrida nos Estados Unidos. Professor Edson, no Brasil, nós temos uma legislação que limita a questão do cidadão comprar armas. E há constantemente essa discussão, inclusive me parece que há a possibilidade de mudança na lei. É isso, professor? Sim, existem algumas propostas a nível de Congresso Nacional para abrir espaço maior na legislação para a aquisição e porte de arma. Hoje, essa legislação é bastante restritiva. O legislador entendeu que se fazia necessário haver uma restrição e um enxugamento das possibilidades de porte e de compra de armas. Evidentemente que há uma falsa sensação a nível de imaginário popular que o sujeito armado, o sujeito que porta uma arma, ele tem mais segurança, Isso, na verdade, é uma falsa impressão, Por quê, professor? É uma falsa impressão. Porque o sujeito que anda armado e que é um cidadão de bem e anda armado por uma pseudo-precaução, por conta de um eventual roubo ou por segurança pura, ele não tem aquela prevenção do saque e do disparo da arma, O bandido é que está prevenido. Então, normalmente, as pessoas que estão armadas e reagem a um assalto, ou reagem a uma agressão de algum criminoso, normalmente perdem essa ação. Inclusive, é uma orientação das polícias militares, da polícia civil, que não se deve reagir absolutamente. E, normalmente, o sujeito ele acaba sendo vítima da própria arma. Então, é uma falsa impressão. A sociedade ela se engana quando pensa nisso. No fundo, o que nós temos é o seguinte: nós precisamos exigir do Estado, de forma assim bastante incisiva, que ele desarme os bandidos. Entendeu? Então, muitas vezes eu tenho a impressão que a ineficiência e a inoperância do Estado cria, no imaginário popular, aquela sensação de que se eu me armar, eu estarei me protegendo a mim e a minha família, o que na verdade é um grande engano. Talvez até reforçado pela ineficiência do Estado. Não resta dúvida que é isso. Quando o Estado ele não assume os seus papéis, há uma tendência da população em geral a tentar assumir.
Mas Perfeito. isso em termos de segurança pública, em termos de segurança pessoal, isso é muito perigoso, né? É muito Certo. perigoso. Renan, como você vê essa questão da opinião, digamos, de que se eu estou armado, estou mais seguro? Olha, ao meu ver, a pessoa que está armada, ela tem uma segunda reação. Ou ela mata ou ela morre. Estando armado, para mim, isso é o diferencial. Aí, como o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o cidadão de bem ficou sem essa proteção, entre aspas. Eu acho que isso aí deveria ser, como já está sendo, né, Revisto? revisto, exato. Uhum. Deveria ser dado mais uma... Esqueci o termo agora. Uma oportunidade, uma mudança, talvez? Isso. Aham. Teria que ter uma De avaliar. mudança. De Uma avaliar. avaliação. Isso. Uma avaliação. Michael, alguém armado fortemente, né, entrou numa boate nos Estados Unidos e cometeu esse massacre absoluto, né, por puro preconceito. Talvez armado também, e certamente armado pelo preconceito, armado por uma cultura de violência, uma cultura discriminatória. Teríamos que desarmar também esse outro aspecto, talvez, para melhorar, não discutir só a arma em si? Para mim, o assunto central desse acontecimento é sim a homofobia. O debate sobre desarmamento, armamento, sobre a questão da imigração, do terrorismo, ele vai emergir, querendo nós ou não, no debate do processo eleitoral americano. Agora, a gente não pode esquecer que esse indivíduo, ele viu 2 homens se beijando e, com imbuído de ódio, de preconceito, foi até essa boate e cometeu esse massacre. Então, o debate para mim é que esse ato, né, esse acontecimento, ele é sim um crime de homofobia, um crime de preconceito contra a população LGBT. Sem dúvida. E a gente também não pode esquecer que desde antes do nosso nascimento, a gente já é interpelado ideologicamente por diversas padronizações, diversos ritos, diversas tipificações. Então, as mesmas pessoas que acreditam que estarem armados, né, resolve o problema da segurança e resolve as situações de preconceito, são as mesmas pessoas que se inscrevem nessa formação discursiva que comete esses crimes. Então, é preciso estar atento, né, a questões também, né, ideológicas que interpelam esses sujeitos a cometer esses crimes, e não apenas a questão das armas. Talvez a arma tenha proporcionado um desastre muito maior, né? Mas o preconceito já existia. Se houvesse uma limitação, quem sabe podia ter evitado a tragédia nessas proporções, né? Nessas proporções. É a única ressalva que possa existir, né? O debate que deve surgir, como eu disse, a questão do armamento, ela vai vir à tona nos Estados Unidos, mas o debate que deve vir é de que forma combater a violência, Exato. de que forma combater esse tipo de crime, né? E, na minha visão, não há outra possibilidade, principalmente no Brasil, é uma coisa que o movimento LGBT luta há muitos anos, que é a tipificação e a criminalização desse tipo de crime. Né? Então, além disso, a questão da inserção dessa temática na educação. É primordial que as crianças sejam educadas a respeitar as diferenças. E sem esse tipo de educação, eu acredito que é quase que impossível a gente chegar nesse ponto. Aproveitando a tua colocação, Michael, talvez colocar um pouco diferente a pergunta, né? Quando temos tanta dificuldade na questão da intolerância no nosso país, e tem se manifestado isso claramente, inclusive em redes sociais, seja ela política, seja ela homofóbica, etc.,
Armar a população não é um risco? Armar mais a população, professor Edson? Sem dúvida. Como já disse, o chamamento do teu programa se o porte de arma é sinônimo de segurança, né? É o contrário, é um antônimo, né? Essa é uma pseudo-segurança. E evidentemente que nós vivemos a parte da eleição norte-americana, onde um candidato ultra-radical de extrema-direita eventualmente pode ter chance de ganhar a presidência da República, né? E que já fez várias manifestações acerca da sua posição em relação às diferentes classes sociais e tendências até raciais, né? Já fez isso. Eu tenho a impressão que no Brasil nós vivemos hoje um momento muito delicado da nossa vida cotidiana, né? Principalmente com relação a toda essa perturbação a nível político e essa asepsia que vagarosamente parece que está sendo feita assim, né, pelas instituições. Eu tenho a impressão que armar a população ou discutir e incentivar, por exemplo, isso é a minha opinião, evidentemente, né, incentivar a aquisição de armas e o porte de armas, eu acho que é um crime de lesa pátria isso, porque nós estaremos precipitando crimes que eventualmente não ocorreriam, que seriam um mero bate-boca de trânsito, viram um homicídio de trânsito, exato, literalmente, não de trânsito, sim de uma pessoa atirando em outra, né? Porque tem uma arma consigo, né? Okay. Nós tivemos casos aqui em Caxias do Sul, né, de que muito embora as restrições, pessoas armadas, né, sem porte, mas armadas, atiraram em outros por conta de uma fechada de trânsito, por conta de uma pequena discussão, né? Michael, você tocava antes numa questão de educação profundamente, né? Como é que se pode trabalhar isso na sociedade brasileira? Você estava a escola como um espaço importante, mas que outros espaços da sociedade têm que discutir, têm que conversar sobre essa questão profunda da discriminação, da homofobia e que chega a desembocar numa questão de violência. A mídia tem um papel importante, né? Além da questão da educação, né? É a mídia que veicula muitas informações e insere, como a gente está fazendo aqui, esse tipo de debate. Então, é o meio pelo qual a grande população tem acesso a essas informações e é preciso cada vez mais espaços como esse daqui para que a gente possa estar discutindo e levando essas questões para as pessoas também discutirem. E é interessante a gente pensar que nos Estados Unidos que existe também um acesso facilitado ao armamento. Sim. E aqui no Brasil que existe uma dificultação, né, uma dificuldade desse acesso. Em ambos os países esses tipos de crime ocorrem. Então a questão da arma ela vai muito além da posse ou não dessa arma, porque em dois casos completamente distintos, né, esses crimes eles acontecem. Lá aconteceu, infelizmente, numa noite só. Aqui no Brasil, as estatísticas que a gente tem é que a cada 2 meses, mais ou menos, um atentado como esse ocorre, né? O número de mortes é equivalente em relação à população LGBT. Então, é preciso ir além da questão da posse de arma, é preciso criar espaços de mídia, criar espaços nas escolas, criar espaços em diversas entidades para que esses assuntos de combate à violência, de respeito à diferença, né, de tolerância. A palavra tolerância me incomoda um pouco, né? Porque contigo. Tolerar não significa respeitar. Exatamente. Então, de respeito mesmo ao próximo, né, à vida, que é o principal, né? O que nos liga a todos é que todos somos seres humanos, independente das especificações de cada um. Então, eu penso por aí. Eu queria fazer um acréscimo interessante. No domingo eu acompanhava o noticiário e aí um jornalista brasileiro que está lá nos Estados Unidos, representando um veículo de comunicação importante nacional, ele disse o seguinte, que esse massacre ele foi registrado
por conta do número de mortos. Mas assim, cotidianamente, toda semana, quase todo dia, acontece mortes por pessoas com armas que entram em escolas, entram em estabelecimentos comerciais, entram em hospitais e saem atirando, né? Quer dizer, para ter essa dimensão só quando é um grande massacre, então, mas o cotidiano claro, está a ocorrendo. singularidade foi que foi numa boate Sim. de LGBT, e aí, porque teve uma quantidade enorme de mortos, mas eu não tinha essa ideia, né? Mas quando esse jornalista, que é o Guga Chakra, lá da Rede Globo, da Globo News, né? Ele disse, olha, isso é recorrente aqui, todo dia tem um tipo de... Em algum estado norte-americano tem uma situação dessas, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos enxergando uma sociedade que perece, né, pelas suas próprias mãos, né? Essa permissividade com armas, é por isso que até o presidente Obama e a candidata Clinton também, né? Eles estão seriamente empenhados em fazer restrições, né? O grande problema é que é uma indústria multimilionária, né, bilionária, com lobbies, né, fortíssima, né, que com certeza vai ter impedimentos bem sérios em relação a isso, né? Gostaria de complementar, Renan? Sim, eu concordo com o Maicon que deve ser inserido nas escolas o respeito, né? O respeito com as pessoas. E na questão do armamento, como nós vivemos num país que a lei não se aplica como deveria acontecer, o cidadão de bem, tendo o porte, ele tem uma certa segurança, desde que praticando, né, obviamente, desde que ele tenha um certo controle emocional, inclusive. Também, emocional, principalmente. E treinamento, porque o pessoal pensa, a arma é uma coisa bem complexa de ser utilizada também, né? O professor Edson discutia antes, no início, nós né? tivemos 2 casos interessantes aqui no Rio Grande do Sul. Em menos de um mês, 2 brigadianos já aposentados, estavam aposentados, e eles estavam em estabelecimentos comerciais em Porto Alegre e foram reagir a assaltos e morreram os 2, né? Eles estavam armados e os bandidos também. Só que aquilo que eu disse no início, né, o problema é quem toma a iniciativa, né? O criminoso, ele já vai armado, com a arma engatilhada, né? Esses dias nós tivemos uma professora do curso que ela foi assaltada e o sujeito literalmente, ela me contou literalmente, botou o revólver na barriga dela e o revólver estava engatilhado. Sim. Então, mesmo que ela tivesse uma arma, né, ela não conseguiria jamais reagir, claro. Ela seria morta, não? Maicon, eu acho que você alerta para uma questão muito importante, que a discussão ela não pode permanecer, digamos, na ponta, arma ou não, mas ela tem que ser mais profunda, ela tem que mexer com questões que a sociedade, às vezes, faz de conta que não existem. Né? Faz de conta que não existem. Diante de um crime bárbaro ou de um massacre tão grande, a gente discute, inclusive abre espaços na mídia. Mas o cotidiano, a violência cotidiana, ela vai passando como um pouco mascarada, quase como se não existisse, ou muitas vezes a vítima ela é quase que acusada diante de um preconceito que ela está provocando a violência. Você concorda com isso? É interessante a gente pensar no próprio debate que a gente está fazendo aqui. Sempre que a gente tenta justificar a violência, sempre que a gente tenta arranjar um motivo para que essa violência aconteça, de alguma forma a gente está sendo permissível com ela, né? Muitos falaram que o assassino que cometeu esse crime na boate, ele já frequentava essa boate, que usava aplicativos de relacionamentos gays e tal, querendo dizer que ele era um gay enrustido e que tinha problemas com isso e, portanto, teria realizado. Não importa, a verdade é essa, não importa quais são as motivações dele, né? Importa é que esse crime, ele
comprova que existe sim a homofobia, existe sim o preconceito e a violência contra a população LGBT e que isso deve ser combatido, né? E então, como eu já disse antes, num lugar onde há a facilitação ao acesso à arma, num lugar onde não há essa permissividade em relação à posse de armas, né, ocorrem esses crimes, né? Então, é preciso ir além desse debate, é preciso chegar com esse debate nas escolas, é preciso chegar com esse debate na mídia, é preciso chegar com esse debate em todos os espaços, né? E é importante que seja fomentada essa questão do respeito à diferença, do respeito, porque sempre que a gente determina um padrão, aquilo que não está no padrão acaba ficando de fora, e quem está dentro desse padrão acaba, de alguma forma, sofrendo os efeitos da dominação do grupo que domina. Então, para mim, é muito visível, assim, muito nítida essa relação entre esses crimes de violência e a questão do acesso à educação e do acesso à informação. Ok. Professor Edson, estamos encerrando. Uma palavrinha final. A palavra é respeito. A palavra é respeito. Eu acho que nós, aqui no Brasil, eu acho que é um dos poucos países que tem tantas etnias juntas, né? E claro que nós temos problemas, né? Mas em vista de outros, a gente tem pouco problema. Então nós sempre conseguimos viver mais ou menos harmoniosamente, e inclusive com um nível de respeito. A gente sabe que tem ainda lacunas, etc., né? Então eu acho que é um momento de nós pensarmos nisso. Ok. Obrigado pela presença, pela contribuição que deram para esse debate. O Teorema volta na próxima edição com outro assunto. Até lá.